Olá, meu nome é Kelly Emerick, eu sou casada com Fernando Emerick e somos da comunidade Amigos de Jesus. Queria partilhar com você como foi minha experiência de ser mãe pela primeira vez. Hoje eu já sou mãe de 9 filhos, né? Mas eu quero contar para você a minha primeira experiência, porque ela realmente foi muito marcante. Eu me casei aos 25 anos de idade e já com um grande desejo de ser mãe. Era o meu grande sonho, ter filhos. E quando eu fiquei grávida pela primeira vez, não aconteceu como eu esperava. Para você ter uma ideia, eu já não fiquei grávida quando eu quis. Eu me casei com 25 anos e fiquei grávida pela primeira vez depois de 4 anos de tentativa. E de muitas tentativas. A cada vez que eu percebia que eu não estava grávida, era uma grande frustração para mim. Ficava muito chateada e pensava que eu nunca ia conseguir. E assim foi várias tentativas. Até que veio a minha primeira gravidez. E para minha grande tristeza, essa gravidez durou apenas 8 semanas. Tive um aborto espontâneo. Eu gostaria de dizer isso para você, porque geralmente quem perde o primeiro filho guarda isso em segredo e não partilha a dor que é, o luto que é perder uma criança. Talvez isso tenha acontecido com você. E para mim foi realmente uma grande tristeza, porque o meu coração se encheu de desesperança. Eu pensava que eu nunca mais seria mãe novamente, que eu nunca conseguiria engravidar novamente, já que há tantas vezes eu havia tentado e tantas vezes tinha dado errado. Apesar desse aborto ter acontecido, eu não demorei muito até engravidar de novo. Alguns meses depois, eu fiquei grávida da Maria Fernanda, a minha primeira filha. E foi uma gravidez maravilhosa, cheia de expectativa, cheia de sonhos, cheia de projetos. E como eu sou formada em fisioterapia, antes mesmo dessa gravidez, eu já pensando no futuro próximo, onde eu seria mãe, eu quis que a minha pós-graduação fosse em ginecologia e obstetrícia. Então eu fiz a pós-graduação com ênfase em amamentação. E ali então eu aprendi toda a teoria de que uma mãe deve saber sobre os primeiros anos de vida de uma criança. Eu sabia tudo, estava tudo fresquinho na minha cabeça. Então eu pensei, ora, agora que eu já fiz esse curso, eu estou pronta. Pode vir o primeiro filho, porque eu estou pronta para poder cuidar de uma criança. Então quando a Maria Fernanda nasceu, eu tinha um projeto para Maria Fernanda. É isso mesmo, eu tinha um projeto. Porque, como eu sou muito metódica, eu pensava que tudo tinha que sair como eu havia planejado. Então, o Fernando havia me dado um relógio de aniversário e tinha dito para mim, isso aqui é para você controlar a amamentação. Vocês não têm ideia do que o Fernando fez me dando esse presente. Foi realmente assim, o maior estrago que aconteceu foi eu ter uma criança com um relógio no pulso. Por quê? Porque eu sabia que a amamentação de uma criança que acabou de nascer tem que ser a cada 2 horas. A gente aprende isso lá quando a criança nasce, né? Lá no hospital, naquelas primeiras dicas do hospital, eles já falam para nós que tem que ser assim. Meu Deus, vocês não têm ideia do que eu fazia quando chegava a hora da Maria Fernanda mamar. Eu não conseguia posicionar bem a Maria Fernanda, apesar de ter aprendido como que era que a criança tinha que ficar no colo, como que ela tinha que se posicionar. E ali eu colocava a Maria Fernanda para mamar. A Maria Fernanda chorava e ela não pegava o peito. E aí eu parava de amamentar e ela tá chorando. E eu não sabia que era cólica, tentava de novo e tentava e tentava. E ali eu ficava horas tentando fazer a Maria Fernanda mamar. E se a Maria Fernanda estava dormindo, eu também havia aprendido que a criança não podia dormir muito tempo. Então eu acordava a Maria Fernanda, colocava a Maria Fernanda no peito e ali eu tentava de novo. E a Maria Fernanda acordava de novo para chorar porque estava com cólica. E eu não sabia se a Maria Fernanda estava com cólica ou se a Maria Fernanda estava com fome. E assim eu vivia com a Maria Fernanda no colo, dando mamar e ficando esgotada dia após dia, estressada, chorando, porque eu pensava, vou matar minha filha. Não vou conseguir cuidar dessa criança, né? Ela não vai crescer, ela vai morrer, porque eu não consigo dar mamar para ela. Então, esse foi o grande drama dos primeiros dias. E junto com a cólica e com
esse conflito aí de estar dando certo, fazendo certo a amamentação, ainda tinha aquele projeto de bebê perfeito, né? Dentro desse projeto de bebê perfeito, a Maria Fernanda era a minha boneca. Então, como que eu vestia a Maria Fernanda? Com todas aquelas roupinhas quentes que eu havia ganhado, porque Maria Fernanda tinha que usar tudo. Então eu colocava tiara na Maria Fernanda, sapato na Maria Fernanda e colocava a Maria Fernanda para dormir, coitada. Então ela dormia toda enfeitada. E ela dormia? É claro que ela não dormia. E chorava e acordava, porque estava extremamente desconfortável dormir. E a Maria Fernanda, coitada, sofria de verdade, porque às vezes estava muito quente. Quem mora aqui no Vale do Aço, né, na região de Patinga, sabe o calor que isso faz aqui. O tempo todo está quente. Então eu botava todas aquelas roupinhas de lã na Maria Fernanda e tinha que colocar aquelas mantas lindas que eu tinha ganhado, porque ela tinha que ficar linda, tinha que ficar perfeita. E aí, certo dia, chegaram umas visitas na minha casa e eu com a Maria Fernanda toda enrolada. De repente, minha mãe percebeu que ela estava com febre. Então, assim que as visitas foram embora, ela disse para mim: com licença, minha filha, deixa eu resolver a febre dessa menina. Tirou toda a roupa da Maria Fernanda. Ela tinha dado febre de roupa, né? Por excesso de roupa. Então, a Maria Fernanda sofreu mesmo na minha mão. Porque aquele plano perfeito de um filho que tem que ser tudo aquilo que a mãe sonha, era a Maria Fernanda na minha vida. E aí entra as consequências disso, né? Porque, veja bem, a Maria Fernanda, ela tinha vários probleminhas durante o primeiro ano de vida. Primeira coisa, a Maria Fernanda custou passar a cólica, né? Então eu ficava lutando com aquela cólica, porque eu não sabia que o que faz cólica na criança, até antes de uma alimentação da mãe inadequada, é o estresse que a mãe passa. Então, naturalmente, uma mãe estressada, ela vai produzir mais adrenalina, essa adrenalina vai passar para o leite, e essa criança, então, vai sofrer com isso. Porque ela vai ter muitas dores, né? Ela vai ter muita cólica. E como a criança vai ter cólica, a mãe vai ficar estressada, a mãe não vai conseguir amamentar, não vai produzir leite também suficiente, e vai começar a ficar mais estressada ainda porque está pensando que ela não é capaz de amamentar. Então, esse foi um dos primeiros situações que eu vivi com a Maria Fernanda. Quando passou a amamentação, eu comecei a viver outra realidade com a Maria Fernanda, que era as alergias respiratórias. A Maria Fernanda tinha bronquite nos primeiros anos de vida, e eu custei descobrir que a principal causa de bronquite dela era leite com Toddy. Era a Maria Fernanda tomar um achocolatado, ou comer um bombom, que ela tinha crises terríveis de bronquite. Tomava remédios fortíssimos, antialérgicos, e chegou um certo ponto que a Maria Fernanda teve também um quadro de pneumonia que me deixou extremamente preocupada. Tudo isso porque eu não sabia que o cunho de toda esses problemas dela respiratórios eram também emocionais. Todo o meu estresse, toda a minha agitação, todos os meus medos foi produzindo na Maria Fernanda uma série de reações em cadeia. Tudo isso foi gerando, então, consequências na vida da Maria Fernanda. Uma outra coisa que ela viveu nos primeiros anos de vida, principalmente no primeiro ano, baixo peso. A Maria Fernanda estava sempre no limite da curva de peso. E aquilo me deixava extremamente estressada, porque eu pensava assim: se a Maria Fernanda está assim, então eu tenho que dar tudo que a Maria Fernanda precisa comer para ela melhorar, para ela crescer, para ela engordar. Então eu não saía da nutricionista, né? Eu tenho uma amiga que é nutricionista e eu ligava para ela o tempo todo. E eu queria que ela resolvesse para mim o problema de baixo peso da Maria Fernanda. Porque, além do baixo peso, quando a Maria Fernanda comia aquela sopa deliciosa, que eu demorava um tempão para fazer, cheia de nutrientes, toda equilibrada, a Maria Fernanda vomitava tudo que ela comia.
porque ela não gostava de nada que eu dava para ela. Nada. Tudo que eu pensava em dar para ela rejeitava. E aquilo me deixava extremamente frustrada. Eu estou partilhando isso com você porque eu sei que eu não sou a única mãe que teve essa experiência negativa com o primeiro filho. E por causa disso, nem cogita a ideia de ter um segundo. Porque já que esse primeiro foi essa tragédia, eu não vou me arriscar em ter o segundo filho. E é interessante porque, apesar de tudo isso que eu vivi em relação a Maria Fernanda, a Maria Fernanda foi para mim a escola da maternidade. Porque apesar das coisas negativas que eu vivi na minha maternidade e dos erros que eu cometi nesses primeiros anos de vida da criação dela, eu percebi que eu também fui curada. Então, aquela mulher que desejou ter o primeiro filho, que teve a primeira gestação, o primeiro parto, ela foi também crescendo com o nascimento dessa filha. A Maria Fernanda é para mim, então, essa grande experiência de ser mãe. Tudo aquilo que eu errei na criação da Maria Fernanda, nesses primeiros anos de vida dela, serviu como um ensinamento. Porque ela foi fazendo com que eu fosse uma pessoa melhor. Então, aquele egoísmo que eu tinha de olhar para minhas próprias coisas, aquela forma exagerada de querer fazer as coisas do meu jeito, de cumprir um projeto de vida e de imaginar que a Maria Fernanda tinha que ser uma criança perfeita, que tudo que eu havia planejado para o meu filho tinha que acontecer do jeitinho que eu havia planejado. Então, isso foi para mim uma grande escola, um grande aprendizado, onde eu aprendi, então, a abandonar-me em Deus, a confiar na providência divina. Depois o tempo foi passando e eu fui percebendo as coisas. Deus foi enviando pessoas na minha vida que foi me fazendo compreender que tudo que eu estava passando naquele primeiro momento, como mãe de primeira viagem, era para mim um grande ensinamento. Por exemplo, como se resolveu a questão alimentar da Maria Fernanda. Um dia, eu estava até numa pizzaria com ela, e uma amiga psicóloga estava junto, e eu partilhei. Eu disse, olha, a Maria Fernanda não come nada, tudo que a Maria Fernanda come ela vomita, e eu não sei mais o que fazer, porque a Maria Fernanda dá muito trabalho. E o que ela disse para mim? Mas o problema não é a Maria Fernanda. O problema é você. Você é o grande problema. Porque enquanto a Maria Fernanda encontrar em você essa fraqueza de se sentir abalada porque ela não come, ela vai vomitar tudo que come. Naquele dia, eu comecei a compreender que a Maria Fernanda me via. Que os filhos percebem quem nós somos. Ela percebia isso em mim. Ela sabia das minhas inseguranças, dos meus medos. Ela sabia o que ela provocava em mim quando ela não aceitava comer alguma coisa, quando ela não dormia no horário que eu queria, quando ela acordava no meio da noite chorando. Então, eu fui compreendendo que eu precisava ser mais calma, que eu precisava ser mais tranquila, que eu precisava me entregar mais a Deus, a perguntar para Deus como eu teria que reagir diante das coisas que a Maria Fernanda dizia ou fazia. Então, na verdade, a Maria Fernanda foi esse canal da graça de Deus na minha vida. Eu comecei a escutar melhor a Deus na minha maternidade, na medida que eu fui compreendendo que todas as coisas que provocavam em mim aquilo que há de pior em mim, na verdade, era um período de conversão, de transformação da minha vida, de cura do meu interior. Então, a minha maternidade, ela foi sendo moldada, curada, transformada, dia após dia, na criação da Maria Fernanda. Eu espero que essa partilha possa ajudar a você também, porque é importante que a gente entenda que nós não somos super mulheres.
Eu não sou uma supermulher, eu não sei tudo. E apesar de ter feito uma faculdade, de ter estudado, de ter pesquisado tudo a respeito da maternidade, não são os livros, não são os conhecimentos científicos, né? Não é o conhecimento da ciência que vai me fazer uma grande mãe. Mas o que realmente pode me fazer ser uma boa mãe para o meu filho é a minha experiência de relacionamento com Deus. Porque é no dia a dia, quando eu me deparo com uma realidade difícil, um filho que chora, um filho que desobedece, um filho que está doente. Quantas vezes eu me estressei quando a Maria dava febre, né? Quando ela ficava febril, eu ficava extremamente agitada, preocupada, achando que eu já tinha que correr para o médico. E aí, na medida que eu fui compreendendo que eu precisava rezar mais, que eu precisava perguntar para Deus como reagir diante daquilo que a Maria Fernanda estava vivendo, eu fui realmente dando o meu melhor. É claro que eu não estou pronta, viu? De forma alguma. Eu só queria deixar para você que esse relacionamento diário com Deus, esse olhar para a criança e tentar fazer uma leitura do que ela está querendo me dizer quando ela chora, quando ela não dorme, quando ela dá febre, quando ela está irritada. É fazendo essa leitura que eu vou compreender como eu devo cuidar da minha criança. Ela não é, para mim, não pode ser uma ameaça. Eu não posso ficar apavorada porque eu não sei como lidar com a situação. Mas eu preciso perguntar para Deus, para o Espírito Santo, o que eu preciso fazer em cada fase do crescimento desse filho. Então, é isso que eu queria partilhar com você. Espero que você tenha gostado e que Deus possa lhe ajudar, né? Nessa grande jornada e nesse grande desafio que é ser mãe. Que Nossa Senhora te guarde e te ensine a viver plenamente o dom da maternidade.